gente. Eu sou a Alice Labate, eu estou aqui com a Beatriz Cuxa para conversarmos com a Giovana Chaves, que é do Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia, o CAEPS. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre como funciona a entidade e saber de algumas histórias, experiências e dicas para vocês que estão nos ouvindo. Mas antes de começar, eu vou deixar o espaço aqui para você, Gi, para você poder se apresentar para a galera, falar de que curso você é, desde quando você está no CAEPS, o que você faz na entidade, etc. Então, fica à vontade que esse espaço inicial é seu. Bom, novamente, meninas, muito obrigada por me receberem aqui, de certa forma, né, receberem o CAEPS, esse espaço tão expressivo aí dos nossos estudantes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Giovana, mas todo mundo da psicologia, até os professores me conhecem por Chaves, que é o meu lindo sobrenome. Sou estudante de psicologia atualmente do 7º semestre, estou no Mackenzie desde o primeiro semestre de 2019. E, bom, acho que sobre mim é isso. Fui uma estudante que foi vivendo bastante, assim. Fui dessas bichete bem emocionada que foi entrando em todas as entidades que dava para entrar. É... Fui fazendo tudo que a universidade tinha para proporcionar, muitos coletivos, muitas entidades. Sempre busquei estar em espaços ali que tinham, de certa forma, a minha expressividade política, porque eu acredito muito em política e movimento estudantil. A princípio, não entrei no CAEPS nesse momento. Eu entrei um pouco depois, mas muito porque, para falar bem a verdade, o CAEPS, no primeiro momento, não me brilhou muito os olhos, assim. Eu estava pensando muito nos coletivos. Os coletivos, eles estavam muito engajados, tinha 2019 foi um momento ali muito tenso, porque, enfim, foi tipo o primeiro ano de governo Bolsonaro, assim, e aí os coletivos tinham mais expressividade para fazer manifestações, e, enfim, tava muito alinhada aí naquele momento. E, bom, mas de certa forma eu sempre fui uma pessoa muito política, então sempre estava muito contestando professores, mobilizando estudantes quando alguma coisa estranha acontecia. E aí foi com esse olhar que as pessoas que estavam no CAEPS me chamaram para integrar, né, de certa forma, o centro acadêmico a partir de 2021. Então, eu estou desde 2021 e eu descobri que eu amo o CAEPS e hoje eu sou presidente, né, do centro acadêmico. Mas acredito que um breve resumo é esse. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Muito legal essa história. Para começar, conta pra gente como surgiu esse centro acadêmico e qual é o intuito dele. Olha, um centro acadêmico, acho que o CAEPS, como qualquer outro, ele tem esse intuito maior, assim, de representar os estudantes em relação aos seus interesses da forma, eu acho que diria que mais crua possível, né? A gente tem ali, o próprio Mackenzie tem as suas estruturas de representar os estudantes, né, que diz respeito a representante de sala, reuniões poucas, infelizmente poucas, de colegiado com a reitoria, mas, enfim, de certa forma a gente está aqui para trazer uma expressividade maior, né, e essa expressividade maior dos nossos interesses, ela serve justamente para a gente garantir mais conquistas em relação aos nossos interesses e objetivos, né, enquanto classe estudantil. Então, acho que o CAEPS, ele tem, de certa forma, isso, mas ele tem que ser muito sempre alinhado à política, né? Então, a gente tem que defender o movimento estudantil como um todo, olhando para todas as conquistas que os nossos estudantes brasileiros já conseguiram até então. Acho que a gente tem que ter sempre, acender um pouco esse gatilho de pensar que a gente está aqui para conquistar movimentos, conquistar os nossos objetivos e, enfim, representar sempre os estudantes dessa melhor forma, né? Falando sobre a história do CAEPS. A história do CAEPS, vamos ver. O CAEPS, ele foi fundado em 2009 e em 2013 ele foi desativado. Então, esse período é um período um pouco nebuloso, porque eram gestões, digamos assim, um pouco fechadas, e aí você não sabia tanto o que rolava dentro,
não sabemos tanto também, muito porque a maioria desses alunos já se formou, né? Acho que, enfim, ninguém mais está no Mackenzie ou tem ainda contato com essas pessoas, que encerraram, né, o centro acadêmico em 2013. Essa ausência, de certa forma, ela não foi tão sentida até o ano de 2017. Em 2017, o Mackenzie passou por uma mudança na grade curricular da psicologia muito forte. Mudou tudo, assim. Todas as matérias mudaram. Enfim, algumas matérias foram aglutinadas, outras matérias foram quebradas em outras pequenas matérias, e assim por diante. E foi um momento muito impactante para todos os estudantes, né, principalmente para aqueles que já estavam com a metade da graduação, porque tinham um planejamento da grade curricular e aí, de repente, vira de cabeça para baixo. E aí eles não tinham tanta expressividade para conversar com a coordenação, com o Mackenzie mesmo, para entender os motivos daquela mudança, tirar dúvidas a respeito daquela mudança, né, e tentar entender o impacto e tudo mais. E aí foi muito por conta disso que foi notada ali a ausência de um órgão que representasse os estudantes e dialogasse o CCBS, né, que é o Centro da Saúde do Mackenzie. E aí, por conta disso, nasceu o MEP, que é o Movimento dos Estudantes de Psicologia. E aí o MEP tinha, né, esse jogo de cintura de, ao mesmo tempo, fazendo esse papel do centro acadêmico de representar os estudantes e conversar com a universidade em relação a essa mudança de grade, ficou assim, a gente precisa ter um centro acadêmico. Então, vamos tentar retomar toda essa história que rolou desde 2013, vamos achar as pessoas que estavam lá em 2013, entender por que fechou, quais são as pendências de documento, de cartório, enfim, porque esse centro acadêmico tem muita treta em cartório sempre, né, de estatuto, de eleição, de homologação, documento, ofício, enfim. E aí o MEP fez essa super correria de colocar todos os documentos em dia. E aí foi um trabalho super extenso e em 2018 vingou. Então, em 2018 o CAEPS podia novamente ser aberto oficialmente. E aí foi aberto com a chapa Retoma, né, que tinha esse objetivo de retomar as atividades acadêmicas para o centro acadêmico. E, enfim, estamos aí até hoje, felizmente. E eu espero e acredito muito que a gente não vai minguar de novo, igual aconteceu em 2013, porque as pessoas hoje em dia sabem muito da importância do CAEPS e elas contam muito com a gente, assim. Então, as pessoas, o CAEPS é muito presente ali na vivência dos estudantes de psicologia, felizmente. Que bom que no final deu tudo certo, né? Eu acredito que vai continuar dando certo, confia. E agora falando um pouco sobre a organização de vocês, em quantas e quais áreas o CAEPS é dividido? Tem alguma divisão? Como é que vocês se organizam aí dentro da entidade? A gente tem a presidência, a vice-presidência, secretaria, tesouraria e 3 comissões. Comissão política, integradora e acadêmica. Ao todo, a gente compõe aí uma equipe de 9 membros, tá? Então, porque a gente tem prese, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário, e os 3 diretores. Não tem segundo diretor, mas tem aí essas 3 que são e acadêmica. Então, eu vou falar primeiro então dessas 3 comissões. Essas comissões elas têm muito o intuito de integrar, de certa forma, né, o centro acadêmico, que é essa diretoria executiva dessas 9 pessoas, com os demais 2.000 estudantes de psicologia que tem aí. Né? Então, a gente tem a comissão acadêmica, que fomenta atividades de cunho acadêmico. Então, desde ali algum evento que vai agregar como uma extensão ou pesquisa para os estudantes, para eles aderirem como horas complementares, fomenta grupos de estudo, enfim, tudo que diz respeito a essa questão realmente mais acadêmica, acho que o nome é bem intuitivo, então a gente também está trazendo hoje, esse ano, mais projetos, então a gente vai, por exemplo, estruturar uma banca ouvinte para alunos em iniciação científica, para eles também terem a oportunidade de apresentar o projeto deles para as pessoas. A gente vai fazer banca para alunos de TCC que querem testar suas apresentações, integrar mais os estudantes em relação às pesquisas, né, um fomento à pesquisa e à ciência, enfim.
E aí a diretora ela tem essa comissão que é aberta para todos os estudantes de psicologia que são interessados nesse tipo de fomento auxiliarem ela com essas atividades. Os meus diretores têm plena autonomia para fazer o que eles bem entenderem com a área. Eu deixo sempre bem claro que eu confio neles, então eu não preciso saber como eles estão fazendo o que eles estão fazendo, eu quero, sabe, que role. Então, eles têm a autonomia para fazer o que eles quiserem, e aí eles sempre chamam aí os estudantes para comporem quaisquer que sejam essas atividades. Sempre. Então, a gente tem a acadêmica, que eu acabei de falar, a política também, né, em relação à política, né? Então, todos os eventos de estudantes de psicologia dentro da política, e aí a psicologia no Brasil ela tem uma vertente política muito forte, né? A gente sempre bate que a psicologia ela não é neutra, então, por exemplo, a gente tem a luta antimanicomial aqui no Brasil, que é muito forte, ela é comemorada, né? Comemorada não, mas lembrada todo dia 18 de maio, então a gente fortalece bastante isso. Saúde mental, a gente acredita que tem um escopo político, né, por trás, a gente não pode só neutralizar a saúde mental e achar que o mundo é flores e que a pessoa não tenha depressão, sabe? Seja feliz, sabe? Não é assim que funciona. Então, a comissão política olha para todas essas atividades que fomentam e integram a classe de psicólogos a lutas e pautas pertinentes, né, à nossa vivência aqui no Brasil. E, enfim, e aí a comissão integradora é uma comissão que eu acho que ela é mais operacional. O escopo dela não é tão estratégico como as outras duas, mas sem a integradora essas outras duas não rodam, porque o escopo da integradora é justamente integrar. Então, tem que garantir que todas as mensagens que o CAEPS produz sejam destinadas e entregues, né, aos seus estudantes. Então, a integradora cuida da parte de mídias. Então, todas as mídias que a gente tem, que a gente produz, seja nas nossas redes sociais, ou então nos WhatsApps, ou então com representantes, é feito pela integradora. A integradora, antes da pandemia, eu espero que em breve volte, né, a realizar eventos, então festas, eventos de integração com outras universidades, né, para manter o ecossistema sempre perto da gente, e produtos. Então, às vezes a gente faz alguns lançamentos de produto, moletom, adesivos, canecas, tirantes, enfim. É a integradora também que garante que esses produtos cheguem aos estudantes. Então, são essas as três principais. Secretaria e Tesouraria, né, intuitivo, e eu, presidente, faço aí o que eu chamo de equidistância das áreas. Então, eu tenho que garantir que todas as áreas estejam fazendo o seu papel. Gosto sempre de ter esse papel de gestão de pessoas, sabe? Entender o meu time de 9 pessoas, está todo mundo bem, está todo mundo precisando de alguma coisa. E representar os estudantes, né? Então, o Mackenzie tem uma política muito restrita de comunicação com os seus estudantes, e na instância ali, na qualidade de representante máxima dos estudantes de psicologia, na ausência de um presidente ou vice-presidente do DCE, né, que são quem eles primeiro chamam, eu sou a pessoa que conversa e representa os interesses da psicologia. Não só para a CCBS, mas como Mackenzie como um todo, e também fora do Mackenzie, né? Fora do ecossistema Mackenzie, eu também sou acionada como CAEPS e como representante da psicologia do Mackenzie. Muito legal a estrutura de vocês. Atualmente, vocês têm quantos alunos com vocês? Hoje ela tem, né, 2.000 estudantes. Eu diria que agora a gente tem entre 100 a 150 estudantes. Isso se intensifica muito em alguns momentos e fica mais brando em outros momentos. Se for um momento em que a vida está boa, então é quase como se a gente não tivesse ninguém, porque ninguém vem cobrar a gente também não precisa, sabe, entregar tanto, mas, por exemplo, a gente está num momento meio crítico, né, porque o Mackenzie avisou, faltando pouquíssimo tempo, sobre a volta às aulas EAD, né, cancelou a volta presencial. Então, todo mundo no CAEPS nesse momento, porque todo mundo quer se envolver nisso, quer entender o que está acontecendo, quer se posicionar de certa forma. Então, é uma coisa que oscila bastante. A gente costuma ter ali entre uns 20 e 30 colaboradores de comissão que ficam fixos, assim, o ano inteiro, super fiéis às comissões.
temos essas 9 pessoas, e aí o resto, né, é muito rotativo ali em relação aos interesses dos estudantes. Muitas pessoas, né? Como você disse, é muita gente. Então, para integrar toda essa galera deve ser um pouquinho caótico às vezes. Então, como é que vocês fazem para poder integrar todo o pessoal? Vocês têm o costume de realizar reuniões semanalmente, mensalmente? Com que frequência vocês conversam? Como é que funciona essa organização? Como eu disse, então, tem a integradora, né? Que eles que lutem com esse problema de integrar todo mundo. Brincadeira. Então, a gente tem aí a integradora muito na frente de garantir que todas as nossas mensagens sejam transmitidas para todos, não só o centro acadêmico, mas os nossos associados, né, que são todos esses estudantes. Então, é um forte veículo para a gente, por exemplo, o Instagram. Assim, desproporcional quanto o nosso Instagram cresceu desde o começo da pandemia, virou assim um veículo oficial da gente. Circulação de WhatsApp, então a gente tem um grupo com todos os representantes, e aí a gente tem um mapeamento de se as nossas mensagens estão chegando nos grupos de sala de WhatsApp, por exemplo. E em relação à reunião, a gente, diretoria executiva, tem uma reunião por semana, e as comissões também têm uma reunião por semana. Aí, essas reuniões normalmente não são abertas, mas depende muito do que o diretor da comissão quer. Então, por exemplo, se é um projeto que ele quer que seja mais restrito, então, por exemplo, um produto, vamos lançar um novo moletom de edição limitada. Ele vai restringir porque ele não quer que todo mundo fique sabendo, né? Ele quer criar um hype para a coisa e aí, enfim, é uma coisa mais fechada. Então, depende. Mas a gente tem essas reuniões mensais, né? Mensais não, perdão, semanais, né? Com as comissões. E os nossos eventos, eles sempre são entregues para todo mundo. Por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o nosso canal no YouTube, que é um canal bem forte, eu diria, né? A gente tem boas visualizações, a gente tem lives ali que a gente faz com 800, 900 espectadores, e felizmente é bem forte, né? Porque a gente alcança todos os estudantes e a gente sabe que os estudantes eles estão inclusos, né? E, enfim, a ideia é sempre aproximar os estudantes da gente para sempre reforçar a nossa importância e também a importância deles, da opinião deles. A gente também faz algumas assembleias, então não precisa necessariamente ser, né, participar ativamente do centro acadêmico, mas quando a gente faz uma assembleia é porque a gente quer escutar todo mundo. Então aí a gente abre para todo mundo, e aí todos os interessados vêm, aí a gente faz debates, assim por diante. Acho que é isso. Não sei se respondi, mas tá aí. Respondeu sim. E a rotina de vocês? Como é o dia a dia de uma pessoa que está no CAPES? Ela é caótica, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Porque, são 2.000 estudantes com demandas muito plurais e, enfim, você nunca sabe o que a pessoa vai precisar, onde a pessoa vai precisar da sua ajuda, sabe? Então, é realmente muito imprevisível. Eu entrei em 2021, né, como diretora, e eu imaginei que eu ia realmente só olhar para essa questão do meu escopo, que era político, e, enfim, fazer integrações da minha classe com a política do Brasil e tudo mais. Só que, acontece tanta coisa o tempo todo que você tem que estar de olho em tudo o tempo todo, sabe? Então, desde um assédio que pode acontecer em rede social, às vezes um estudante de psicologia vai e assedia, manda um direct que a pessoa não quer no Instagram dela. A gente faz uma intervenção nisso. Professora colocou o cara de DP e não deu nenhuma justificativa do porquê que ele está de DP, assim, do porquê que a nota dele foi péssima, não sei o quê. A gente entra nisso. Sistemas no Moodle. A gente, por exemplo, está com esses pequenos BOs, né? Então, muitos erros de matrícula. O sistema caiu, basicamente, o TI do Mackenzie está enlouquecendo. Muitos alunos não conseguiram se matricular e, a gente tem que intervir nisso, a gente tem que garantir que todos consigam estar matriculados e conversar com a reitoria sobre o que está acontecendo. Volta às aulas que não é presencial agora, é híbrido, a gente também tem que intervir nisso. Então, é uma rotina muito instável, porque você não sabe o que vai ocorrer, né? E sempre vai ocorrer alguma coisa, assim, tenho certeza. E quando não ocorre, você
tira pelo do ovo, assim, sabe? Então, a gente às vezes vê uma notícia que é muito impactante, a gente quer mobilizar, sabe? Então, por exemplo, as chuvas super fortes que ocorreram na Bahia, vamos organizar uma doação. Então, vamos fazer uma divulgação aqui de Pix e fortalecer também a doação lá do outro lado do Brasil. A gente também faz isso. Então, é muito, muito instável. Mas é legal. Tipo, garanto, não tô fazendo propaganda negativa. Eu acho que é nesses perrengues todos que a gente se desenvolve, né? A gente tem que ser bastante criativo para solucionar os problemas. A gente viu que no Instagram vocês fazem algumas ações para os alunos. Como funciona essa parte? Como surgem as ideias e a dinâmica delas? Tá, são muitas ações. E aí, primeiro, a gente tem muito essa questão de escutar os estudantes. Se o estudante tem essa demanda, tipo, vamos fazer um projeto, a gente dá essa liberdade, sabe? É importante a gente também dar essa liberdade para o estudante, para ele entender que a opinião dele é importante para a gente, né, como eu havia dito, e é isso que mobiliza o centro acadêmico, né? O que seria de nós se a gente não atendesse a demanda dele? Então, parte também muito dos estudantes, algumas ações, principalmente campanhas. Então, vamos fazer uma... Eu lembro que quando eu fui diretora no passado, um aluno super tímido, que tipo, não falava com ninguém, assim, veio falar comigo que ele queria muito, no projeto de extensão dele, da psicologia, ler um livro com personagens negros para as crianças dele, que ele atendia. Porque os livros que ele lia só eram personagens brancos. E aí a gente fez um livro de personagens negros, e aí a gente mobilizou também outro centro acadêmico de design para eles fazerem as ilustrações, enfim. Então é muito espontâneo. A gente também, mas eu diria que boa parte é a gente também que maneja e que faz. Então, tipo, vamos dar visibilidade para os estudantes na pandemia. Aí a gente cria um fixado de empreendedores maquinzistas que podem, né, ter maior alcance, e a gente faz. Vamos fazer live, vamos fazer Semana da Saúde Mental, Semana da Diversidade, e essas semanas são iniciativas nossas, mas são muito, muito, muito enriquecedoras, assim, porque também é onde a gente faz o nosso nome, né? Às vezes a gente consegue uma pessoa muito bacana para fazer uma palestra, a palestra brilha, tem tipo 1000 visualizações, todo mundo quer saber da palestra, e quando você vai ver, a gente tem uma conversão ali de 50 novos seguidores, então isso é importante para a gente também. Nossa, realmente. Mas deve ter muita palestra legal, porque esses assuntos dá para abranger muita coisa, dá para chamar muita gente legal. Psicologia é de tudo um pouco, né? Então tudo vira uma conversa grande aí, tudo vira podcast com a psicologia. Vocês já enfrentaram alguma dificuldade? Passaram por algum BO que marcou muito vocês? Juro. Muito porque às vezes o Mackenzie informa a gente coisas e aí ele informa sem ser oficial, porque não tem nenhum comunicado oficial, aí você fica assim, foi uma alucinação coletiva? Ou isso realmente está acontecendo, vai acontecer? Enfim. E aí, enfim, muitos BOs. Eu acho que ano passado, eu posso trazer alguns BOs, a gente... acho que foi um BO que marcou bastante a gente, que foi as campanhas de PFF2, muito provavelmente. A gente fez toda uma campanha quando o Mackenzie foi voltar híbrido com os estudantes de utilizar a máscara correta, né? Muito porque as janelas do Mackenzie não existem, né? Tipo, o que é uma janela para um concreto na sala, se a janela não abre, né? Então, muito porque as salas não tinham circulação adequada, e, enfim, eram muito fechadas, isoladas, e a gente fez uma campanha de PFF2 para assegurar que as pessoas utilizassem uma máscara, né, eficiente em relação ao coronavírus e não se contaminassem. E aí a gente fez todo um mapeamento assim, bem forte. Eu fui a diretora encabeçada. A gente fez todo um circuito para... Enfim, estou gaguejando aqui, vocês cortem, mas a gente fez todo um mapeamento de melhores preços, de fornecedores, compra, qual seria o orçamento para isso, enfim. E aí a gente solicitou que o Mackenzie, né, fizesse a boa. Tipo, não porque a gente não era capaz,
o primeiro projeto era nosso, assim, a gente vai entregar as máscaras, mas o nosso coordenador de curso se apaixonou pela ideia e ele falou, cara, vocês são o centro da saúde, né? Psicologia no Mackenzie é um curso da saúde. Por que vocês não encabeçam isso para o Mackenzie inteiro, sabe? Tipo, brilha, faz aí, mapeia tudo, cria o ofício, cria o documento, a gente ajuda vocês a subir para a reitoria. E vamos embora, vamos tocar isso, vamos fazer com que o Mackenzie inteiro distribua a PFF2 para todos os estudantes, porque é o mais seguro. E aí a gente fez todo o corre do mundo, e aí o Mackenzie não deferiu o nosso ofício para isso, porque eles já tinham encomendado máscaras de pano para os estudantes. Eu não sei se vocês foram no Mackenzie presencialmente ano passado, mas eles deram uma bolsinha que tinha um álcool em gel e uma máscara de pano enorme. E, meu, é uma máscara de pano que parecia uma fralda, assim, sabe? Porque ela era gigante. Eu tenho essa bolsinha aqui comigo. Isso. E aí a gente ficou bem frustrada, né? Mas, então foi um perrengue, assim, tipo, muito obrigada por nada, né? Porque você andou o mundo para no final não conseguir. Mas aí a gente não tinha tempo para ficar triste, né? Se a gente não concordava com a máscara de pano, então a gente que trouxesse as máscaras PFF2. E aí a gente fez um circuito de doação, então a gente criou uma chave Pix para isso, a gente divulgou muito, a gente insistiu muito, a gente fez divulgação não só para os alunos, mas também para os professores. E isso foi muito bacana, porque o professor é remunerado, então o professor doava um dinheiro bacana para a gente. E aí a gente mesmo começou a doar as máscaras para os alunos. Assim. Rolaram perrengues no meio do caminho, porque agora que a gente não tinha todo o orçamento do mundo para garantir que todos usassem PFF2, por exemplo, a gente garantiu pelo menos que os bolsistas utilizassem, porque é uma população ali que, como a máscara é mais cara, a gente vai garantir que essas pessoas tenham direito a essa máscara como um aluno pagante que tenha ali mais condições. Enfim, rolou. Temos máscaras aqui, ó. Elas estão aqui. Eu recebi esses dias ainda uma leva de encomenda. Tá? A caixa da máscara está em algum canto da casa. E aí a gente vai recebendo muitas levas de máscara e vai doando para os alunos. E foi um perrengue chique, né? Porque no final deu certo, ainda bem. Muito legal essa toda a organização que vocês fizeram. Que pena que não veio PFF2 para todo mundo. Meu álcool gel está aqui, estou usando. A máscara, infelizmente, não usei. Mas muito legal, eu apoio. 2022 vai precisar de mais máscara, viu, Mackenzie? Tá aí a chance. E falando na pandemia, né, como que vocês se adaptaram para esse esquema online? O EAD ajudou a dinâmica de vocês? Vocês tiveram que mudar muito? Como que foi? A gente teve que mudar muito, assim. Acho que mudou muito a cultura toda do CAEPS, porque a psicologia tem o curso matutino e o vespertino, não tem noturno. Então, a maioria das nossas reuniões, sempre que a gente ia fazer um evento, um talk, assim, uma palestra, era sempre no horário de meio-dia a 1h da tarde, porque contemplava, né, os dois turnos. Era só a pessoa ficar até mais tarde ou ela chegar mais cedo. E aí a gente descobriu com a pandemia que existe um outro horário fantástico, que é a noite, assim. Então, de repente, tudo a gente faz agora à noite, mudou muito essa cultura, mudou assim, real oficial. Todas as reuniões agora, a maioria delas são à noite. É até estranho, às vezes, quando a gente faz reunião meio-dia, a gente fica assim, que cringe, sabe? Mas é que mudou mesmo essa parte aí da cultura. Eu acho que foi benéfico para a gente no sentido, acho que de autonomia, de certa forma. A gente descobriu um novo espaço para expandir o nosso conteúdo, que foi o YouTube. A gente não tinha, eu nem sei se a gente já tinha, assim, mas a gente, se tinha, a gente fortaleceu, assim, fez um boom realmente com a pandemia, porque a gente fazia muita live presencial, muito evento, palestra presencial, e aí, de repente, a gente precisa migrar todo esse conteúdo para algum lugar, e aí virou o YouTube. E o YouTube em si é legal, eu falo nesse contexto de autonomia, porque é nosso espaço, a gente que manda nesse espaço, sabe? Há muito tempo atrás, o Mackenzie barrou um evento, não foi nem nosso, foi de outra entidade, de uma artista que vinha até o Mackenzie porque ela tinha nas redes sociais dela artes de vulvas. E aí o Mackenzie barrou esse evento, não deixou acontecer dentro do campus.
E aí eu fiquei pensando, cara, se a gente quisesse chamar essa mulher hoje, era possível, porque é no nosso espaço. Não tem um segurança falando, não, senhora, você não pode entrar, é nosso espaço. Então, eu acho que isso fortalece mais a nossa identidade, os nossos objetivos, porque isso dá mais liberdade para a gente. Eu acho que foi um ponto super positivo. E, de uma maneira geral, eu acho que não houveram tantos outros impactos em relação à nossa organização, sabe? O CAEPS fluiu bem, mesmo, né, tendo que migrar as coisas para o EAD, digamos assim. E a gente também, acho que o que mais dá trabalho mesmo é a educação, né? Tá todo mundo saturado de EAD, as pessoas não aprendem mais, e o EAD também tem seus problemas, seus feedbacks, então é uma pauta completamente recorrente, mandar formulários de feedback para a reitoria. Então, ó, a gente mapeou isso aqui que precisa melhorar. Será que não tem como melhorar isso para daqui 15 dias? E aí a gente já é uma rotina assim super super normal já para a gente mapear as estruturas do EAD que precisam melhorar. Enfim, isso é uma coisa mais estrutural do Mackenzie mesmo, né, da educação como um todo, mas a gente briga para não ser uma educação sucateada. E agora vamos fazer uma pergunta que acho que muita gente quer saber, que é sobre o processo seletivo. Vocês vão abrir uma seletiva para a galera que está interessada em fazer parte da entidade? Como é que vai ser? Nos conte. Então, isso é estranho. É como se estivesse faltando algo na gente, né? Mas a gente não tem um processo seletivo. Eu sei que as outras entidades têm, mas eu não sei se é o nosso perfil, assim, basicamente é só a pessoa entrar. Tipo, não, a gente não pede muito, né? Então a gente não tem aí um processo seletivo que vai avaliar, que vai filtrar, não sei o quê. Porque a ideia a gente tem 2.000 estudantes de psicologia. Se cada um fizesse um pouco, a gente estava na Disney agora, a gente estava tirando férias nas Maldivas. Então, a gente não. A ideia, enfim, não tem um processo seletivo. As pessoas elas têm a liberdade de frequentar as comissões que elas quiserem. Como eu disse, depende bastante aí de alguns tempos. Então, às vezes, pode ser que você queira entrar hoje numa comissão de produto e o diretor não vai deixar porque ele vai lançar um produto semana que vem e ele está contando com aquele time, mas com certeza na semana que vem você pode entrar. Né? Então, a gente não tem o processo seletivo, a gente é muito portas abertas. A diretoria executiva também não tem um processo seletivo, né? A gente encabeça as chapas. Então, tá acabando a gestão, a gente vai olhando para uma pessoa falando, você tem cara de presidente, hein? Aí essa pessoa vira presidente e aí essa pessoa encabeça uma nova chapa e, enfim, a gente não trabalha com processo seletivo, a gente é bem portas abertas. E o único requisito é que faça parte do curso de psicologia, que esteja cursando psicologia, ou tem, tipo, mais uma Isso. flexibilidade de cursos, depende, cursos, tipo, mais da área da saúde, ou é só de psicologia mesmo? É só da psicologia. A gente nunca ocorreu outra pessoa de outra área querer se comunicar com a gente. A gente abraça, de certa forma, essas áreas, porque, por exemplo, em semana de recepção solidária, quem organiza e quem auxilia, não é que a gente organiza, mas a gente ajuda a organizar, né, as entidades desses outros cursos da saúde para eles também terem a oportunidade de se apresentar para a gente e vice-versa. Mas na sua maioria estudantes de psicologia mesmo. Começo do ano. Que dica que vocês dão para os calouros que estão entrando agora na faculdade? Não usem drogas. Brincadeira. Tô pensando aqui. É uma boa, Márcia, é uma boa atemporal. Eu acho que eu diria para os estudantes para eles explorarem de tudo um pouco. Assim, eu fui essa pessoa, eu entrei em empresa júnior, entrei em liga acadêmica, grupo de estudo coletivo, não sei o quê. E, honestamente, foi muito enriquecedor para mim. Eu não seria a mesma Chaves que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Mas eu acho que eu ia dizer para valorizar assim, o centro acadêmico, sabe? Como eu disse, o centro acadêmico não foi uma coisa que brilhou muito meu olho no primeiro momento, eu tinha uma visão muito encaixotada do que era um centro acadêmico, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito politizada, assim, então eu sempre briguei muito pelo aquilo que eu achava que era certo, e foram brigas que eu vivi sozinha, sabe? E eu acho que se eu tivesse valorizado o centro acadêmico, eu poderia ter compartilhado com eles, aí a gente poderia ter feito algo mais estruturado, mais organizado, com mais força, com mais potência. Então, assim, eu vou dizer para a pessoa que está entrando, para ela valorizar
qualquer movimentação ali política que ela se sinta representada, porque isso é muito potente, assim. Já a gente está no Mackenzie, o Mackenzie não é um conto de fadas, então tem muitas alunas, às vezes, que são assediadas em trotes e tudo mais, e o que dá força para essas meninas terem voz e se manifestarem são centros acadêmicos, são coletivos feministas, enfim, então, caso de racismo também acontece a rodo, a gente precisa dar visibilidade, por exemplo, para o 4 da manhã, que é de bolsistas, e a maioria deles também são pessoas racializadas, e também o Afromac, enfim. Então, a gente tem que dar sempre potência, né, e voz para essas entidades se manifestarem, porque eles se manifestam representando a gente, sabe? Então, se você acredita que o que eles fazem é certo, dê espaço, né, para eles lutarem junto com você pelo que é certo também, né? Então, acho que é isso. E o que você acredita que estar dentro de uma entidade pode agregar e acrescentar na vida dos universitários? Muita coisa. Eu realmente acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, assim. E eu vou dar uma resposta clássica que eu mesma me contrario nela, que é o currículo. Tipo, a primeira entidade que eu entrei foi numa empresa júnior, pensando que ia ser bonita no meu currículo. Então, tipo, eu vou entrar porque eu vou ter um currículo lindo, eu vou conseguir um estágio mais rápido. E aí eu entrei e eu aprendi muitas coisas que eu levo até hoje, assim, de gestão de pessoas, de prática de gestão de pessoa, administrar um grupo, né, skills de liderança, enfim. E então, cara, se eu não tivesse aprendido nada daquilo, talvez eu nem teria competência para ser uma presidente hoje de um centro acadêmico de 2.000 estudantes. Então, é, cai no currículo. É uma gracinha, fica lindo, não é mentira. Só que, meu, te leva muito além, assim, sabe? Você conhece muita gente, você lida com BOs inimagináveis, assim, amanhã, se alguém vira para mim, se eu acordo no WhatsApp, uma pessoa falando, então, caiu um meteoro, eu vou acreditar que caiu um meteoro, porque não é improvável na vida de um centro acadêmico. E aí a gente vai ter que brigar com o meteoro e tá tudo bem, sabe? Então, é... são coisas assim que muito, muito, muito imprevisíveis, mas que no final sempre te desenvolvem. Você sempre está fazendo algo por alguém, desenvolve muita empatia, muita resiliência. Eu converso com muitos públicos, então eu posso estar tendo essa conversa informal com vocês, mas amanhã eu posso estar numa reunião com o pró-reitor e eu tenho que estar pomposa para defender os interesses com o pró-reitor, enfim. É isso, é sobre isso. Eu super recomendo, porque, juro, Isso, tá tudo você se bem. descobre de muitas formas. Desculpa, não escutei. Falei só que é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem, assim. Se cair um meteoro amanhã, eu realmente não vou ficar chocado. Eu vou falar tudo bem. E agora, o que a gente faz? E aí a gente faz reunião para discutir sobre meteoro, tá tudo bem. Bom, para finalizar, vocês possuem alguma meta para 2022, um TFF 2.0, algum projeto futuro que possam dar um spoiler para gente? Pensante aqui. Cara, o PFF2 com certeza vai ter o seu comeback, assim, com certeza a gente vai fazer novamente a campanha. Eu acho que a nossa meta esse ano é ser um movimento estudantil mais forte. Como eu disse, eu sou uma pessoa com muitas raízes no movimento estudantil, assim, eu sou de movimento estudantil secundarista também, e eu tenho... gente, assim, vai rolar um momento a chaves pistolas, só que a gente vem de um movimento estudantil brasileiro que teve muitas conquistas, sabe? Tipo, hoje em dia você tem um direito à gratuidade ou então metade do preço de uma passagem, e, enfim, a gente teve incentivos à cultura, a gente garantiu gratuidade, a gente conseguiu bolsas para estudantes que não tinham condições iguais. Enfim, eu acho o movimento estudantil muito potente, porque, meu, se não fosse uma pessoa no passado que não tivesse a ideia de virar falar pessoas pobres também devem ter direito à universidade privada, hoje muitas pessoas não teriam um primeiro filho dentro de uma graduação, não teriam um primeiro filho se formando, sabe assim? Então, gente, o movimento estudantil, ele conquista, ele é potente, sabe? Ele é, enfim. Então, eu sempre falo isso para todas as pessoas que me conhecem, que eu acho que o movimento estudantil, principalmente do Mackenzie, ele é muito adormecido, ele é muito
ele é muito confortável, sabe? Porque o Mackenzie, por exemplo, a psicologia agora ela está no teto de R$ 3.000 a mensalidade. Então a gente tem um cara que paga R$ 3.000 e está super de boa na vida dele, junto com um cara que é bolsista e não tem uma cesta básica. E aí a gente, enfim, são vivências muito, muito, muito plurais, mas são vivências plurais que não se conversam. E eu gostaria de fazer que elas se conversassem, sabe? Por que eu estou dando todo esse contexto? Porque eu realmente acho que o movimento estudantil no Mackenzie ele não é amplo, ele não é potente como ele tem o poder de ser, sabe? Então eu fiz essa chapa, e aí o nome da chapa é Chapa Acende, justamente nessa questão de acender, né, o movimento estudantil, acender a chama que existe assim desse movimento estudantil. Então eu acredito muito acender tanto nesse sentido de chama, mas também nesse sentido de elevação. Então eu gostaria assim que as pessoas que estiverem assistindo esperassem muito que a psicologia seja cada vez mais mobilizada, sabe? Tipo, hoje são 30 pessoas nessa comissão, então eu quero que amanhã sejam 40, e que depois de amanhã sejam 50, e que, sabe assim, eu quero que todo mundo, cada um dos 2.000 estudantes que estão com a gente, tenha um espaço ali de desenvolvimento, que tenha um espaço ali de vou brigar por isso e conseguir, sabe? Enfim. Então, eu acho que é isso que eu quero para essa gestão. Então, a gente vem, principalmente porque é um ano eleitoral, então é um ano que a gente tem o poder de mudar coisas. Então, eu acredito assim, esperem que o CAEPS esse ano se mobilize de forma política e que seja uma política que seja quase como uma onda, assim, que leve as pessoas, que mobilize as pessoas, enfim. Então, eu acho que é isso. Vai ter comeback de PFF2 e eu espero que a gente consiga também, assim, acho que, né, um spoiler no projeto seria a gente conseguir ganhar fundos para levar os estudantes para congressos, assim. Então, tipo, nossa, eu queria muito ir para Brasília, queria muito, tipo, se for rolar, assim, um super de um congresso de psicologia que é bacana, mas o Mackenzie não dá essa condição para os estudantes, tipo, o CAEPS ter dinheiro de fretar um ônibus e levar a galera, sabe? E eu não acho isso impossível. Muitas universidades fazem isso. A gente só precisa de dinheiro e eu estou revirando mortos para conseguir esse dinheiro, então estou super fazendo 1.000 corres em cartório, com advogado, com Mackenzie, para entender como que a gente consegue mobilizar esses investimentos para ter uma educação cada vez mais assertiva, né? Então, tipo, seria muito legal se o CAEPS também pudesse fazer isso. Aproveita que esse espaço é seu, né? Se puder chegar alguém que possa realmente, efetivamente ajudar mais, né, os alunos, então tá ótimo, fica à vontade para sempre falar tudo que você quiser. O Entre Nós está sempre de portas abertas, né, para o CAEPS, então sempre fiquem à vontade, sempre entrem em contato com qualquer problema. Perfeito, vocês são ótimos, vocês são ótimas, muito, muito obrigada. A gente adora quando vocês entram em contato, a gente elogiou vocês essa semana, a gente falou que vocês são muito organizados, assim, parabéns também. Enfim, super desejo sucesso para a entidade de vocês, né? Porque também sem comunicação, sem informação, as coisas elas não se mobilizam. Então, também espero mesmo para vocês. Se hoje são 10 pessoas assistindo, que amanhã sejam 30, depois 40, depois 50, porque é isso que transforma. Exatamente, então muito obrigada mesmo por ter aceitado conversar com a gente. E eu queria deixar esse espaço final para você divulgar as redes sociais do CAEPS, deixar algum comentário final, então fica à vontade. Eu acho que não tenho certeza, o Instagram do CAEPS é @CAEPS, e eu acho que o Instagram, por enquanto, tem sido o nosso meio mais potente ali de comunicação, mas tendo qualquer proposta de parceria, tendo qualquer dúvida, tendo qualquer ali questão, quer se relacionar com a gente, quer saber um pouco mais, quer entender, ter qualquer ideia, é só chegar no nosso Instagram. A gente tem uma equipe que olha sempre para as DMs, ninguém fica sem resposta. Então, a gente está de portas abertas aí também para escutar todo mundo. E muito obrigada também, meninas. Muito obrigada aí pelo espaço de vocês. Obrigada.